Fala galera, meu nome é David Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 62 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns textos bíblicos que são fundamentos para a doutrina da Trindade. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio de número 39, nós conversamos um pouco sobre se a doutrina da Trindade seria uma doutrina pagã ou não. Naquele episódio, além de responder essa pergunta, se a doutrina da Trindade é pagã ou não, eu também expliquei quais são os motivos pelos quais eu creio na doutrina da Trindade e quais são os principais motivos que levam muitas pessoas a não crerem na doutrina da Trindade. Na parte onde eu explico por que eu creio nessa doutrina, eu afirmo que é porque ela é lógica, tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno à Bíblia. Nesse segundo caso, o meu argumento foi de que a Bíblia apresenta determinados dados sobre Deus que, quando nós os unimos, eles conduzem necessariamente à ideia de que Deus é um ser triuno. Não obstante, por uma questão de espaço, eu não fiz uma exposição e uma análise desses textos, até porque são muitos textos. O que eu fiz foi apenas dizer que a Bíblia faz determinadas afirmações, sem, no entanto, ir lá nos textos ler cada um deles. Embora eu tenha deixado cada um desses textos na descrição do episódio, eu percebi que seria importante fazer um episódio específico sobre esses textos. Assim sendo, o objetivo do episódio de hoje é falar sobre esses textos que fundamentam a doutrina da Trindade. Um ponto importante de deixar claro para o ouvinte antes de começar é que eu vou desenvolver o raciocínio de uma maneira relativamente vagarosa. Então eu peço que o ouvinte tenha atenção e calma. Em algum momento eu vou chegar nas conclusões mais importantes. Vamos começar então. O primeiro grupo de textos interessantes para nós iniciarmos essa discussão são aqueles que identificam Yahvé, nosso Deus, como sendo o Deus dos céus ou o Deus que habita nos céus. Eu não vou ler todos os textos a esse respeito, mas eu posso ler alguns aqui. Em Gênesis capítulo 24, dos versos 2 a 4, quando Abraão despacha o seu principal servo para buscar uma esposa para o seu filho, ele afirma o seguinte: "Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho." Note que Abraão chama Yahvé, o Senhor, de Deus do céu e da terra. Já um pouco mais adiante, no verso 7, podemos ver o mesmo Abraão dizendo: "O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho." Aqui, o Senhor é enfatizado como Deus do céu. No capítulo 28 de Gênesis também há um texto interessante. Ali vemos que quando Jacó estava partindo de Berseba para Harã, ele passou a noite em um certo lugar, dormiu e teve um sonho. Sobre o sonho, nos versos 12 e 13, nós podemos ler: "Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque." Note que aqui o Senhor não é chamado de Deus do céu, no entanto, no texto, o céu é entendido como se fosse o lugar da morada de Deus, e também o lugar de onde vêm os anjos para a terra e o lugar para onde voltam os anjos que estão na terra. Um texto que deixa isso mais explícito está em Deuteronômio, capítulo 26, verso 15. Ali, Moisés ensina uma oração a ser feita no momento da entrega de um dízimo especial que era para os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Ao fim da oração, o indivíduo deveria dizer a Deus: "Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu,
e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Note então que aqui na oração se reconhece que a santa habitação do Senhor, Yahvé, é o céu. Quem também usa a designação Deus do céu para Yahvé é Neemias. No capítulo 1, verso 5, por exemplo, ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. No Salmo 136, 26, também é possível ler: Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. No livro de Jonas, capítulo 1, verso 9, quando perguntado pelos tripulantes do barco onde ele se encontrava quem ele era, da onde ele vinha e qual era a sua ocupação, ele afirma: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Já em Isaías capítulo 23, verso 15, o profeta afirma: Olha para nós lá do céu a tua santa e gloriosa habitação. Em suma, a ideia de que Yahvé é o Deus dos céus é bastante comum no Antigo Testamento. E isso continua a acontecer no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, costuma chamar a Deus de o Pai que está nos céus ou de o Pai Celeste. Em Mateus 5,16, por exemplo, podemos ler: Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para citar só mais um exemplo, dentre tantos outros, em Mateus 23, no verso 9, Jesus afirma: Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Portanto, o que podemos concluir aqui é que, segundo a Bíblia, Deus está nos céus. Mas aqui, claro, alguém poderia dizer o seguinte, que isso é apenas uma metáfora. Ao dizer que Deus está nos céus, na verdade a Bíblia apenas está dizendo que ele é elevado, ele está acima de todos, e não que ele literalmente está nos céus. Até porque Deus é identificado como sendo um espírito, como sendo aquele que criou todas as coisas e que, portanto, está além de tempo, espaço, matéria e energia. Logo, ele não estaria fisicamente em um lugar específico. Pois bem, embora isso pareça fazer sentido, o fato é que a Bíblia também realmente parece indicar que existe um lugar literal em que Deus se encontra e que nós chamamos de céu. No capítulo 7 de Daniel, por exemplo, parece bastante claro que há um juízo que ocorre no céu. Ali, milhares e milhares de anjos assistem e existe um trono no qual Deus está assentado. É claro que a descrição é repleta de símbolos e metáforas, mas o que não parece ser metafórico ali é o fato de que realmente existe um lugar onde Deus está, com anjos que também estão ali, literalmente, a fim de que haja um juízo também literal. Isso fica mais claro no livro de Hebreus. No capítulo 8, versos 1 e 2, por exemplo, podemos ler: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Já no capítulo 9, verso 24, podemos ler: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em suma, parece que há um santuário literal no céu, e que inclusive o santuário que foi feito dos hebreus aqui na terra era figura deste santuário verdadeiro. Cabe lembrar ainda que Jesus ressuscitou em um corpo físico, e que segundo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios e também no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, todos nós ressuscitaremos com um corpo físico e entraremos no céu com um corpo físico. Assim sendo, há boas evidências de que o céu é um lugar real. Isso não significa, claro, que o céu seja simplesmente flutuar nas nuvens. É bastante possível que o termo céu seja utilizado pelo simples fato de que qualquer lugar físico que esteja fora da Terra está, em certo sentido, no céu. Afinal de contas, para sair do planeta Terra é preciso subir, é preciso ir para o céu. A morada de Deus, no entanto, pode ser muito bem um planeta em outra dimensão, por exemplo, ou algo do tipo. Então, note, concluímos que Deus habita em um lugar real que nós chamamos de céu. Mas se isso é verdade, uma vez que Deus é o Criador e criou tempo, espaço, matéria e energia, então, evidentemente, ele habita no céu porque ele escolheu habitar no céu.
Isso significa que em algum momento Deus se revestiu de sua própria criação para estar localizado em um lugar específico. Ou seja, ele, que é um ser que está além do tempo, espaço, matéria e energia, adentrou tempo, espaço, matéria e energia e se revestiu de tempo, espaço, matéria e energia. O motivo pelo qual ele faz isso parece óbvio. Ele quer ter uma relação com as suas criaturas de uma maneira mais próxima delas. Mas aqui surge uma questão. Se Deus se revestiu da sua criação e escolheu estar no céu, parece haver a necessidade de que, de alguma forma, ele também esteja em todos os lugares. Afinal de contas, a sua natureza é essa. Deus é onipresente. Isso parece implicar que Deus precisa ter um espírito. Se Deus tiver um espírito, então é possível que ele esteja localizado no céu de uma maneira espacial, de uma maneira física, porque ele o quis assim, e ao mesmo tempo que ele esteja em todo e qualquer lugar através do seu espírito. E nós podemos confirmar esse raciocínio na Bíblia? Aparentemente sim. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, nos primeiros 2 versos, nós podemos ler: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, vai aparecer em muitas outras partes da Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 23, por exemplo, nós podemos ler nos versos 2 e 3. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Note que aqui o Espírito de Deus fala por meio de Davi. Ao mesmo tempo, Deus fala a Davi. Portanto, existe uma clara associação aqui entre o Espírito de Deus e o próprio Deus. É como se o Espírito de Deus não fosse o Pai que está localizado no céu, mas fosse uma parte de Deus, ou uma manifestação de Deus, ou uma representação perfeita de Deus e, portanto, o próprio Deus. Em suma, onde está o Espírito de Deus, ali está Deus. No Salmo 106, versos 32 e 33, isso também fica claro. Podemos ler: Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Esse salmo se refere ao texto de Números, capítulo 20, dos versos 2 a 13. E o que é interessante é que nesse texto de Números não existe nenhuma referência ao Espírito do Senhor, mas o salmo afirma que a rebeldia do povo foi contra o Espírito de Deus. Em Ageu 2:5 acontece algo semelhante. Expressando as palavras de Deus a Zorobabel, que à época era governador de Judá, e a Josué, que à época era o sumo sacerdote, o texto afirma: Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Ora, esse texto se refere a Êxodo 29:46 e Êxodo 33:14. No primeiro texto, Deus afirma: E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. E o segundo é a resposta de Deus a Moisés, que havia questionado a Deus quem que seria enviado juntamente com ele para conduzir o povo. Deus afirma: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. É interessante que o termo hebraico para presença aqui também pode ser traduzido como face. Portanto, o que a Bíblia está nos dizendo é que o Espírito de Deus equivale à presença de Deus e à face de Deus. Portanto, o Espírito de Deus é um representante perfeito de Deus. E para que o Espírito seja um representante tão perfeito de Deus, ele necessariamente precisa ser parte do próprio Deus e, portanto, o próprio Deus. Outros textos falam sobre o Espírito e também demonstram essa associação entre o Espírito e a própria presença de Deus ou a própria face de Deus. No Salmo 139, versos 7 a 9, por exemplo, podemos ler: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. No Salmo 143:10, ainda lemos: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano.
Na oração de Neemias, no capítulo 9 do seu livro, também temos trechos interessantes. Nos versos 19 e 20 lemos: Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para os iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Mais adiante, no verso 30, podemos ler: No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. O profeta Isaías vai dizer algo semelhante. Também fazendo referência ao período do povo no Êxodo, ele afirma no capítulo 63, a partir do verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: Onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Mais uma vez aqui, o Espírito é colocado como guiando o povo, estando no meio do povo e fazendo diversas coisas que a Bíblia também diz que foi o Senhor que fez. Para fechar as referências do Antigo Testamento, nós podemos também citar o texto de Zacarias, capítulo 7, verso 12. Ali é dito: Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E o que diz o Novo Testamento sobre esse Espírito de Deus? Bom, em Mateus 12, versos 31 e 32, Jesus fala algo surpreendente. Ele afirma: Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. No Evangelho de João também existem alguns textos muito interessantes sobre o Espírito Santo. No capítulo 14, versos 25 a 26, vemos Jesus falando aos seus discípulos sobre o Espírito Santo. E ele diz: Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 16, ainda no mesmo discurso de Jesus, podemos ler a partir do verso 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um pouco mais à frente, a partir do verso 12, ainda podemos ler: Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Note que existe uma dinâmica interessante aqui. Segundo Jesus, o Pai é o responsável por tê-lo enviado e também será o responsável por enviar o Espírito Santo, que virá em seu nome. O Espírito Santo representará perfeitamente a Jesus, que por sua vez representa perfeitamente o Pai. Além disso, Jesus diz que tudo o que é do Pai é dele, e que o Espírito receberá o que é de Jesus, que por sua vez também é do Pai. Essa dinâmica de representação perfeita, de envio um pelo outro e de recebimento um do outro será melhor explorada mais para frente. Outro texto interessante está em Atos capítulo 5, versos 3 e 4.
No contexto, nós temos a história de Ananias e Safira, que era um casal do início da igreja, que resolveu vender uma propriedade, dar uma parte do dinheiro à igreja para que fosse distribuído aos pobres, mas dizer que estava dando o valor inteiro da venda. O problema, evidentemente, não era o fato deles não estarem dando o valor inteiro, mas o fato deles estarem mentindo. Pedro, então, recebendo o discernimento do Espírito Santo, descobre a mentira e afirma ao casal: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Note que aqui Pedro coloca o Espírito Santo como sendo o próprio Deus. Outros textos de Atos indicam que o Espírito Santo representa Deus e que fala por meio dos homens, o que indica personalidade. Lemos em Atos 8:29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E em Atos 13:2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Já em Atos 15:28, podemos ler: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. E em Atos 16, versos 6 e 7, ainda podemos ler: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Esse último texto é interessante porque ele coloca o Espírito de Deus como sendo também o Espírito de Jesus. Isso parece indicar que, assim como existe uma unidade entre o Espírito de Deus e o próprio Deus que está nos céus, também existe uma unidade entre Jesus e esse Espírito, o que implica que também existe uma unidade entre Jesus e o Deus que está nos céus. Mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Em Romanos 8:26, também há um texto falando sobre o Espírito Santo. Podemos ler: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outro texto muito importante de Paulo sobre o Espírito Santo está em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 10 a 12. O apóstolo afirma: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que parece que Paulo está dizendo aqui é que Deus possui um âmago, assim como nós também possuímos. Esse âmago, ou esse eu, muitas vezes é chamado de espírito na Bíblia. No entanto, diferentemente de nós, Deus possui um espírito que pode estar em todos os lugares. Isso faz com que Deus Pai possa estar localizado no céu e, ao mesmo tempo, a sua presença esteja em todos os lugares, inclusive no coração dos crentes, através do seu espírito, que é o seu âmago. É por isso que Paulo diz que o Espírito sabe as profundezas de Deus. Em suma, por meio desse texto, parece que Deus possui um Espírito que não é o Pai, já que o Pai está nos céus, mas que faz parte do Pai e por isso conhece as profundezas do Pai. E, portanto, é um representante perfeito de Deus e é também Deus, um e o mesmo Deus. Isso pode parecer um pouco confuso, em especial se o ouvinte não chegou a ouvir o episódio 39, porém vai ficar mais claro daqui a alguns minutos. Ainda em 1 Coríntios, outro texto interessante de Paulo está no capítulo 12, no verso 11, e ele afirma: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Ou seja, mais uma vez, o Espírito aqui é tratado como um ente com personalidade. E não apenas isso, ele é tratado como o próprio Deus, já que quem oferece os dons espirituais é o próprio Deus. Outro texto de Paulo que vai numa direção semelhante é o de Efésios, capítulo 4, verso 30. O apóstolo afirma:
e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Com base nesses textos, parece razoável concluir o seguinte: primeiro, Deus Pai escolheu estar no céu. O céu é um lugar literal e ele governa o universo de lá. Segundo, Deus possui um espírito. Esse espírito não é o próprio Pai, mas é parte do próprio Pai. Assim, é tão divino quanto o Pai e é um representante perfeito do Pai. É por meio desse espírito que o Pai se faz presente em todos os lugares. Terceiro, o Pai envia esse espírito. E aqui existe um ponto muito interessante. Embora o Espírito esteja em todos os lugares, já que ele é Espírito, parece que ele consegue estar presente de uma maneira mais concentrada, mais poderosa em determinados lugares. E é exatamente isso que a promessa de Jesus do recebimento do Espírito Santo pelos seus seguidores parece significar. Um texto muito interessante que reforça essa interpretação está em João, no capítulo 14, versos 16 e 17. Ali Jesus promete aos seus discípulos: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês." Como o ouvinte pode perceber, Jesus faz uma diferença entre habitar com e habitar em. O Espírito está em todos os lugares e, portanto, estava entre os apóstolos, estava com os apóstolos. Contudo, de alguma maneira, em algum sentido, o Espírito passaria a estar dentro dos apóstolos. Em suma, haveria uma relação mais intensa, mais forte entre o Espírito Santo e os apóstolos. Quarto, o Espírito Santo não parece ser colocado como algo impessoal. O Espírito Santo é um representante pessoal de Deus, ele tem personalidade. E tudo isso nos leva, claro, à consideração de que parece que Deus possui uma natureza no mínimo dual. No mínimo, ele possui duas partes, ou duas manifestações, ou duas pessoas, ou duas representações, ou qualquer que seja o termo que o ouvinte queira dar para isso. Uma está no céu, é o Pai, e outra está em todos os lugares, é o Espírito Santo. Mas se esse é o fato, parece emergir aqui uma outra necessidade. Note, se o Pai está nos céus e fica por lá, e o Espírito, embora esteja em todos os lugares, é Espírito, não podendo ser visto, nem tocado, nem geralmente ouvido de uma maneira sensível, como Deus poderia interagir de uma maneira mais próxima e direta com o ser humano? Ora, a resposta parece ser aqui que Deus precisa de um intermediário, alguém que represente perfeitamente o Pai que está nos céus para o homem e o homem para o Pai que está nos céus. Podemos até imaginar, inclusive, que esse intermediário poderia fazer a intermediação também entre o Pai e os anjos. Ou seja, ele seria o intermediário entre as criaturas e o Criador. Nós podemos confirmar esse raciocínio na Bíblia? Aparentemente sim. No Antigo Testamento, por exemplo, existe o fenômeno do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é um ser que aparece diversas vezes no Antigo Testamento para se comunicar com o ser humano e que, no entanto, é tratado como se fosse o próprio Senhor. No capítulo 16 de Gênesis, por exemplo, podemos ver o anjo do Senhor conversando com Agar, que era a serva de Sara, esposa de Abraão. Nos versos 7 e 8, podemos ler: "Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora." Já no verso 13 do mesmo texto, podemos ler: "Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê." É importante que o ouvinte tenha em mente aqui que essa palavra Senhor, quando em letras maiúsculas nas nossas Bíblias em português, no hebraico é o termo YHWH, ou seja, o nome de Deus, que nós costumamos a chamar de Yahvé. Assim sendo, o texto está literalmente dizendo que o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, era Yahvé.
Ou seja, o representante aqui se confunde com o próprio representado. Será que isso é apenas uma questão de autoridade? Ou seja, o representante tem a mesma autoridade do representado porque foi delegado por ele? Ou será que isso representa algo mais? Será que o anjo de Yahvé não seria parte do próprio Yahvé e, portanto, o próprio Yahvé? Será que a relação do anjo de Yahvé com o próprio Yahvé não seria a mesma relação do Espírito de Deus com Yahvé? Nós vamos ver isso mais para frente. Por enquanto, vejamos outros textos. Em Gênesis capítulo 22, versos 11 e 12, também existe uma aparição do anjo do Senhor. Podemos ler: Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Note que aqui, mais uma vez, o anjo do Senhor se confunde com o próprio Senhor. Afinal, como sabemos, foi o Senhor que pediu o sacrifício de Isaque, o que era um teste, claro. Mas aqui, quem aparece é o anjo do Senhor. No entanto, na fala do anjo do Senhor, ele afirma que Abraão não lhe negou o filho. Ou seja, o anjo do Senhor fala como se fosse o próprio Senhor. Em Êxodo, capítulo 3, dos versos 2 a 6, também temos uma aparição do anjo do Senhor. Essa aparição se dá a Moisés, no deserto de Midian. Diz o texto: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E o verso 7 ainda vai dizer: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Como o ouvinte pode perceber, mais uma vez, temos aqui o anjo do Senhor, que logo em seguida é chamado de o próprio Senhor. E não só isso, o anjo do Senhor começa a falar como sendo o Senhor. Uma passagem interessante também que fala sobre o anjo do Senhor está no capítulo 23 de Êxodo. Dos versos 20 a 23, nós vemos o próprio Yahvé dizendo o seguinte: Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui vemos que não só Deus tem um anjo que vai adiante do povo e que o representa, como vemos que esse anjo é tão poderoso e tem uma autoridade tão grande que ele carrega o próprio nome de Yahvé. Aparentemente, esse é o tal anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, aquele que se confunde com o próprio Senhor nas narrativas. Em Êxodo 33, mais uma vez, Deus repetirá essa promessa de que o anjo seguirá à frente do povo. E nos textos de Juízes, capítulo 6 e Juízes, capítulo 13, também vemos aparições do anjo do Senhor, nos quais os relatos vão afirmar logo depois que era o próprio Senhor ou o próprio Deus. Parece então que sim, Deus possui um intermediário, alguém que trata com os homens e talvez até mesmo com os anjos. Mas existe um outro ponto interessante aqui. A Bíblia também indica que o próprio Deus desce do céu. Em Gênesis 3, por exemplo, vemos que o Senhor Deus costumava passear pelo jardim do Éden. E aparentemente, antes do pecado, o homem conversava frente a frente com Deus. Já em Gênesis 11, o texto bíblico nos diz que Deus desceu do céu para ver a grande torre que os homens estavam fazendo, a Torre de Babel.
E existe a conhecida história de Gênesis 18, na qual o próprio Deus desce do céu e visita Abraão. E essa é uma história curiosa porque ele visita Abraão na forma de um homem e chega a comer com Abraão. A pergunta que fica aqui é: Deus Pai desceu nessas ocasiões? Ou nessas ocasiões, Deus Pai, que está nos céus, também se utilizou do seu intermediário? Supondo que Deus Pai tenha se utilizado do seu intermediário, é interessante notar que esses textos não falam que era um intermediário. Eles falam que era o próprio Deus, o próprio Yahvé. Portanto, isso nos abre uma margem para pensar que talvez o intermediário entre Deus Pai e os homens seja uma parte do próprio Deus. Em outras palavras, esse intermediário tem a mesma essência de Deus. Ele forma uma unidade com o Pai. Trata-se, portanto, do mesmo ser, embora este ser não seja uma única pessoa, mas sim mais de uma. Ora, se como já vimos, Deus tem uma natureza no mínimo dual, subsistindo como Pai nos céus e também como Espírito em todos os lugares, então nada impede que a sua natureza seja triuna, subsistindo também como um intermediário entre o Pai, que está nos céus, e os homens que estão na terra. Isso explicaria bem por que o intermediário é tratado como o próprio Deus. É porque ele é o próprio Deus. E justamente por ser o próprio Deus, por ter a mesma essência e a mesma natureza do Pai, é que esse intermediário pode ser um representante perfeito, assim como o Espírito Santo é um representante perfeito. Todas as partes de Deus, ou todas as pessoas que formam Deus, são representantes perfeitos uma das outras e representantes perfeitos da divindade como um todo. É o exemplo que eu sempre utilizo e eu utilizei nos meus outros episódios sobre a Trindade. Uma laranja partida em 3 pedaços não são 3 laranjas. Os 3 pedaços formam apenas uma laranja. E esses pedaços, diga-se de passagem, possuem a mesma essência. Mas apesar disso, são 3 pedaços. Cada pedaço é um pedaço diferente. Um pedaço não é o outro, mas todos os pedaços são a mesma laranja. E é claro, amigo ouvinte, um pedaço representa perfeitamente aquela laranja como um todo. Essa representação não poderia ser tão perfeita se o representante da laranja fosse um pedaço de limão ou se fosse um pedaço de outra laranja. E é por isso mesmo que não faz muito sentido pensar que o intermediário entre Deus e os homens, aquele que carrega o nome de Yahvé, aquele que pode ser tratado como o próprio Yahvé, aquele que fala como o próprio Yahvé, seja apenas uma criatura e não parte do próprio Yahvé. Muito bem, falamos do anjo do Senhor, mas também existe no Antigo Testamento a figura do Messias, o Cristo, o ungido de Deus. O Messias, no Antigo Testamento, é um rei humano que governará Israel, mas que é um representante perfeito de Deus. Os textos messiânicos claramente colocam o Messias em uma posição extremamente exaltada. Por exemplo, no Salmo 110, podemos ler o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Mais adiante, a partir do verso 4, podemos ler o seguinte: O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Esse é um texto reconhecidamente messiânico, tanto por judeus quanto por cristãos, e o que temos aqui é o Senhor, Yahvé, e um outro Senhor que se assenta ao seu lado no trono. Esse outro Senhor terá os inimigos vencidos para ele e receberá o domínio. Além disso, esse outro Senhor é chamado de sacerdote para sempre, de sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, quem é que tem a autoridade de se assentar ao lado do trono de Deus? E quem é que tem a autoridade de ser feito sacerdote eterno? Aliás, cabe lembrar que o sacerdote tem a função de mediar entre Deus e os homens. Esse texto, portanto, parece estar falando daquele intermediário entre Deus e os homens, que é também o anjo do Senhor.
Outro texto interessante está em Daniel 7. Depois de ver um julgamento no céu, onde o próprio Deus está presente e é representado ali no texto por um ancião de dias, o profeta vê uma outra cena icônica. Nos versos 13 e 14 podemos ler: Eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ora, quem é esse filho do homem que tem tanta autoridade a ponto de receber o domínio, a glória e o reino e ser servido por todas as pessoas do mundo? Esses são, literalmente, atributos divinos. Isso deve significar que esse filho do homem representa a Deus de maneira perfeita. Mas quem pode representar a Deus de maneira tão perfeita, senão alguém que é um com o próprio Deus? Um em propósito, um em essência, um em natureza. O texto de Isaías capítulo 7, verso 14, parece ir nesse sentido, já que se profetiza a vinda de Emanuel, que significa Deus conosco. Já no capítulo 9, a partir do verso 6, esse representante de Deus é descrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Finalmente, há ainda o texto messiânico de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Lá podemos ler: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como o ouvinte pode perceber, todas essas descrições são extremamente exaltadas e possuem diversos elementos divinos. Ou seja, não parece que se está falando de um mero homem e não parece que se está falando de uma mera criatura. Inclusive, cabe lembrar aqui o texto que eu utilizei no meu último episódio sobre a Trindade. Em Isaías 42, no verso 8, é dito: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. De igual maneira, em Apocalipse 22, no verso 9, quando João vê um anjo e se prostra para adorá-lo, o anjo diz: Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Assim sendo, não parece fazer sentido que esse intermediário seja uma mera criatura. Ele é exaltado demais para isso. Então parece que nós estamos falando aqui do próprio Deus. E se esse é o caso, então Deus possui uma natureza triuna. Deus é uma trindade. Mas o que diz o Novo Testamento em relação ao Messias? Como o ouvinte sabe, no Novo Testamento, o Messias é identificado como Jesus. E Jesus, no Novo Testamento, é extremamente exaltado e a ele se atribui uma série de características divinas. Em João, capítulo 1, versos 1 a 3, por exemplo, podemos ler: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, aqui Jesus é colocado como sendo um com o Pai e como sendo criador de todas as coisas. Essas são, sem dúvida, características divinas. Em João, capítulo 10, dos versos 28 a 30, podemos ler ainda: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Outro texto que reforça a natureza divina de Cristo está no capítulo 1 de Colossenses, dos versos 15 a 17. Ali o apóstolo Paulo afirma: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ora, aqui fica bastante claro que Jesus é o Criador.
E cabe ressaltar, se tudo foi criado por ele, isso inclui tempo, espaço, matéria e energia. E se ele é antes de todas essas coisas, então, evidentemente, Jesus é eterno. Outro ponto interessante do texto é que é dito que ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa que ele é o representante perfeito de Deus. E não poderia ser diferente, já que ele tem a mesma essência de Deus. Ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 9, podemos ler ainda: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em suma, Jesus é Deus por completo. Em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, Paulo fala algo bastante parecido e muito contundente. Ele afirma: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, temos aqui características divinas e uma exaltação muito grande, muito maior do que um ser humano ou uma mera criatura poderia receber. Para fechar os textos de Paulo nessa parte, podemos também citar 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Esse também é um texto que eu trabalhei no meu último episódio sobre Trindade. Diz Paulo: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Conforme eu afirmei no outro episódio, a palavra Senhor aqui, aplicada a Jesus, se refere a um senhorio especial. Não é o senhorio que qualquer pessoa poderia ter sobre uma terra ou sobre animais. É aquele tipo de senhorio sobre tudo e todos, ou seja, o mesmo senhorio de Deus. Não por acaso, Yahvé era chamado e é chamado até hoje de Adonai, que significa meu Senhor. E, de fato, é isso que o texto está dizendo. Jesus é colocado aqui como o Criador e, portanto, dono de tudo e todos. Mas, ora, se o único que pode ser dono de tudo e todos é Deus, e o texto afirma que só existe um Deus, então só Deus pode ser Senhor. Logo, se o texto diz que Jesus é o único Senhor, então, necessariamente, Jesus é Deus. E se não pode haver dois deuses, então, necessariamente, o Pai e Jesus formam o mesmo Deus. Essa é a única maneira no texto de não haver dois senhores e dois deuses. É a única maneira de, ao mesmo tempo, Jesus ser o único Senhor e o Pai ser o único Senhor, já que ele é Deus e Deus é Senhor sobre tudo e todos. Para além desses textos, nós poderíamos citar aqui diversas passagens em que Jesus atribui a si mesmo títulos extremamente exaltados. Ele afirma que ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a água da vida e por aí vai. E como eu também falei nos outros episódios sobre Trindade, o próprio fato dele se entregar pela humanidade e a sua morte ser suficiente para salvar o ser humano do pecado, já é um atributo divino, já que na relação entre Deus e o homem, onde o homem é o ofensor e Deus é o ofendido, o único que poderia perdoar o homem e se entregar por ele seria o próprio Deus. Um terceiro não poderia fazer isso porque um terceiro não tem nada a ver com essa relação ofensor-ofendido. Se é Deus que quer oferecer o perdão, é Deus que precisa arcar com a ofensa. Logo, a redenção provida por Jesus implica que Jesus é Deus. Pois bem, depois de todas essas passagens, ainda existem algumas que podem nos ajudar a visualizar melhor essa triunidade divina. Por exemplo, há passagens que colocam Deus como sendo eterno. Em Isaías 40, 28, por exemplo, é dito: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável.
Ora, de igual forma, existem textos que parecem indicar que o Messias é eterno. Nós lemos alguns deles aqui, como Miqueias 5:2, Isaías 9:6 e Salmo 110, verso 4. E de igual maneira, existem textos que indicam que o Espírito Santo é eterno. Um deles está em Hebreus, capítulo 9, verso 14, que diz que Jesus se entregou por nós, operando sua missão pelo Espírito eterno. Além desses textos, há também aqueles que indicam a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo em sua missão. Eles são colocados em pé de igualdade nos textos, ou seja, como três pessoas que estão firmemente unidas em prol da salvação do homem. Em 2 Coríntios 13:13, por exemplo, é dito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Já em Tito, capítulo 3, dos versos 4 a 7, lemos o seguinte: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nesse texto fica muito clara a atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos têm sua função e operam em perfeita harmonia. E são citados, claro, como se fossem três pessoas divinas. Além disso, fica claro aqui que os três são salvadores. Deus é chamado de Salvador, Jesus é chamado de Salvador e o Espírito Santo é Salvador porque ele é que lava e regenera. Em suma, após a exposição de todos esses textos, e eu nem cheguei a ler todos, me parece bastante claro que os dados bíblicos apontam sim para um Deus triuno, para um Deus que é uma trindade. Não se tratam de três deuses, se trata de um só Deus em três pessoas divinas. Eu acredito que com a exposição e análise desses textos será mais fácil entender os episódios anteriores em que eu falei sobre a Trindade. E talvez fique mais claro agora para alguns ouvintes por que eu acredito que a Trindade é lógica, tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno à Bíblia. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.